Vocês sabiam que o filme Suspiria de 1977 faz parte de uma trilogia? Sim, Dario Argento fez a trilogia das mães, baseados em Mater Suspirium, Mater Tenebrarum e Mater Lacrimarum. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural, onde a gente fala sobre terror e sobrenatural. E também vou trazer alguns conteúdos de filmes do Dario Argento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Dario Argento é conhecido como o mestre do terror italiano. Ele é o diretor, o roteirista e o produtor desses três filmes que fazem parte da trilogia das Três Mães e que ele enquadra na categoria giallo. Giallo é como se fosse um gore com slasher e thriller. Então, ele é caracterizado por grafismos, o contraste do belo com o horror, entre outras características. Então, o Dario Argento, ele se baseou ali no livro Suspiria de Profundos, de Thomas Quincy, para criar essa trilogia. Mais especificamente, o capítulo Levana aos Ladies of Sharon. Então, esse capítulo que fala ali sobre as três mães como companheiras da deusa romana Levana. E ali fala algumas características dessas mães que ele pegou para criar os seus três filmes. Mater Suspirium, ou a mãe dos suspírios, é a mais velha e mais sábia. Ela vive em Friburgo, na Alemanha. Seu nome de batismo é Helena Marcos. E o filme respectivo a ela é Suspiria, de 1977. Mater Tenebrarum, a mais nova e cruel. Mora em Nova York e é retratada no filme Mansão do Inferno, de 1980. Mater Lacrimarum, ou Mãe das Lágrimas, é a mais nova e mais poderosa entre as três irmãs. Ela vive em Roma e ela é retratada no filme O Retorno da Maldição, Mãe das Lágrimas. E esse textinho que eu acabei de falar sobre as mães, a gente descobre no filme Mansão do Inferno. Porque o Evarelli, ele fez ali todas as casas, ele foi o arquiteto que desenvolveu as casas. E ele não sabia, né, que as mães eram mais, ele não sabia, né, de tudo o que acontecia. Então, quando ele descobre tudo ali envolto com essas três mães, ele escreve um livro, exatamente para as pessoas tomarem cuidado, tomarem ciência ali das três mães, do terror e de tudo que elas fazem de ruim. Então esse é o início ali do filme Mansão do Inferno, que vai explicando, né, do que se trata essas três mães, quem são essas três mães e como elas podem ser encontradas. A gente pode descobrir qual das três mães e onde que elas moram. Então ele também fala ali sobre as três chaves. Uma primeira chave é relacionada ali à terra onde a casa foi construída, que vai atrair desgraças e pragas. A segunda chave é que diz que no porão da casa vai ter um quadro com a foto e o nome da mãe que mora naquela casa. A terceira e última chave é aquilo que fica embaixo da sola dos pés, ou seja, quer dizer que as mães ficam no subsolo. Isso é mostrado em Mansão do Inferno, né? Quando o mar tira ali os pisos e consegue entrar ali entre o chão e o teto do andar de baixo. Então ele acaba chegando no subterrâneo, onde está a Mater Tenebrarum, e na própria Retorno da Maldição, Mãe das Lágrimas, porque a Mãe Lacrimarum, né, a Mãe das Lágrimas, ela fica ali no subsolo do Palácio Evaleri. Então, é tudo relacionado ao subsolo. Em relação ao quadro, né, que eu falei que é a segunda chave, a gente também vê em Mansão do Inferno, que é uma das primeiras cenas, é a cena subaquática, que a Rose ela entra no porão e acaba entrando ali na água e vê o quadro. Então tem aquela cena subaquática super bem feita, com direito a cadáver na água e tudo. Various parts in that book, but the only true mystery is that our very lives are governed by dead people. Então, essa é mais ou menos ali a história, as chaves e como que são as mães. Então, o primeiro filme, que é o Suspiria, de 1977, conta a história da Suzy, que vai para uma escola de dança em Friburgo, na Alemanha.
para aprimorar a sua dança. Só que essa academia é comandada pela Helena Markos, que é a única das 3 mães que tem um nome de batismo. Então ela acaba ali se envolvendo, né, nesses acontecimentos esquisitos que vão acontecendo na academia. Logo quando ela chega, ela vê a Pat, que está totalmente assustada porque ela descobriu, ela acabou vendo coisas que ela não deveria, então ela foge e a primeira morte, né, que é fora da academia, é a da Pat. Suzy acaba ali recebendo algumas informações que no momento ela não lembra e acabam ajudando ela a chegar até a Helena Markos. E também tem a Sarah, que acaba virando ali amiga da Suzy e também está assustada com as coisas que estão acontecendo ali na academia de dança. Então, ela acaba ali indo investigar, se joga ali no arame farpado, que é uma das cenas que dá mais agonia, uma das mortes que mais dá agonia. Falando nisso, eu tenho um vídeo falando sobre as mortes que me causam mais agonia. Vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Então, acaba ali morrendo e a Suzy fica sem entender o que aconteceu com a Sarah, porque dizem que ela foi embora, mas ela não acredita muito bem. Então, ela vai juntando as informações até chegar ali na Helena Markos e matá-la. A gente não entende muito bem porque a mãe dos Suspírios está daquele jeito decrépita. Isso não é explicado em Suspírio, isso só é revelado lá no último filme da trilogia, que é O Retorno da Maldição Mãe das Lágrimas. Então ela acaba derrotando ali a Suzy, né? A Helena Markos. E no segundo filme nós temos ali a Rose, que encontra o livro, fica assustada com tudo que está ali no livro. Ela começa a acreditar que aquilo ali é verdade. Então ela acaba indo no porão e descobre que ela acabou indo no porão, que ocasiona até a sua morte. Então Rose, que está em Nova York, escreve uma carta para o seu irmão Mark, que está em Roma. A gente teve a aparição ali, né, da Mãe das Lágrimas, que teria que estar ali no filme, mas como o filme demorou muito, 27 anos de distância entre Mansão do Inferno e Mãe das Lágrimas, acabou que a atriz também foi mudada. Mas ela já aparece ali nesse filme. Então a gente vê, né, que ele não lê a carta, ele esquece a carta. Aí a Sarah pega a carta, abre e lê, tipo, lê uma correspondência que não é dela, acaba também se assustando com o conteúdo que tá ali e vai atrás do livro. Então todo mundo que tem acesso a esse livro acaba sendo morto. Então esse livro acaba meio que sendo ali uma forma delas matarem as pessoas. O Evandale, ele criou no sentido ali, né, de ajudar, de alertar as pessoas, mas acabou não dando muito certo. E a gente descobre no final, né, de Mansão do Inferno, que o Everelli, o arquiteto que fez as 3 casas, ele é aquele senhor que é cuidado por uma enfermeira. Então ele acabou virando escravo da Mother Tenebraro, que é exatamente a enfermeira. E no final do filme nós vemos a forma dela final ali, né, que é a morte. Eu achei a morte ali da Mother Tenebraro bem fraquinha, né? Começa a pegar fogo, o Mark foge e ela continua ali. Por que ela não fugiu? Eu não gostei muito. Tem algumas coisas que me incomodam na Mansão do Inferno, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então agora vamos passar para a história. Aqui eu tô resumindo, tô falando assim por cima, né? Com os detalhes mais importantes, não me aprofundando, para a gente ter uma visão geral de como é a história da trilogia. Então, no último filme, que é O Retorno da Maldição Mãe das Lágrimas, a gente vê que a Sarah, sim, tem Sarah nos 3 filmes. Nos 2 primeiros filmes, a Sarah morre e nesse filme, a Sarah é a principal e consegue, né, derrotar a Mother Lacrimária. Então, a Sarah acaba abrindo junto ali, né, com a sua chefe, uma caixa. E dentro dessa caixa tem o manto da Mãe das Lágrimas. E esse manto aumenta o poder dela. Ela estava enfraquecida com a morte das suas irmãs. E com esse manto, ela começou a espalhar o terror em Roma. Some kind of talisman. Então ela manda o seu assistente ir pegar o manto e acaba matando, né, ali a chefe da Sarah. A Sarah consegue fugir. Então a gente vê ali mortes bastante fortes nesse último filme, canibalismo. Então é banho de sangue, literalmente. É um filme mais forte.
Então a gente vai conhecendo um pouco da história da Sarah, e é nesse filme que a gente descobre algumas informações relacionadas aos filmes anteriores. Elisa Mendes, que é a mãe da Sarah, é uma bruxa boa que acabou enfraquecendo e deixando a Helena Marcos naquele estado decrépito. Então isso explica o porquê que ela estava. A gente sabe que a Helena Marcos, ela fingiu que morreu queimada, mas ela nunca foi queimada. Então ela não tá naquele estado por causa disso, e sim por causa da Elisa Mendes. E a gente só descobre isso no último filme. Apesar do último filme ser bem problemático, ter algumas coisas que incomodam demais e ser o mais fraquinho de todos, ele traz informações importantes, afirmando que a Suzy matou realmente a Helena Marcos e fala, né, da morte da Mother Tenebrarum. Então a Sarah, agora descobrindo que ela é filha de uma bruxa boa, ela vai ter que lidar e matar a mãe das lágrimas, que agora está mais forte por causa desse manto, e espalha ali um terror pelas ruas de Roma. Então ela meio que aumenta os impulsos das pessoas, esse lado ruim das pessoas que vão cometendo coisas horrorosas, desde assassinatos, e a gente vai vendo ali realmente um banho de sangue nesse filme. Então, assim, em relação à atmosfera que cada um filme cria, eu prefiro muito mais Suspiria. Suspiria tem características muito próprias que a gente não vê em outro filme de terror. Nenhum outro filme de terror chegou perto, né, ali da ambientação que Suspiria tem. Então, em Mansão do Inferno, o prédio não é tipo da academia, que a gente entra, é um vermelho, é uma coisa linda. É um prédio normal. Então, sim, brinca mais com o escuro, o inferno, né, Mansão do Inferno, mas tem pontos de cor. Então, o próprio edifício por dentro tem coisas bem bonitas, tem apartamentos bonitos, mas tem uma parte abandonada que não é tão bonitinha, então já não é tão bonito. Nossa, que parece que saiu do conto de fadas igual Suspiria. Então a gente tem esse contraponto que Mansão do Inferno não mantém a mesma atmosfera. A trilha sonora também é diferente. Eu gosto da trilha sonora de Inferno, mas não se compara com Suspiria. Então a gente tem, como eu disse, né, alguns pontos de cor. Então, em alguns momentos a gente tem assim, né, um quadro escuro, mas tem um tom vermelho em algum determinado lugar, um tom amarelo, um tom verde. Mas a ambientação realmente é muito diferenciada. Eu acho que o Dario Argento devia ter continuado com a mesma ambientação nos 3 filmes, para mostrar que você faz parte realmente de uma trilogia, que a ambientação é assim desses 3 filmes, e a gente já começa a ver as mudanças em Mansão do Inferno. Então não tem lugares tão bonitinhos e não fica tão centrada ali ao prédio, né? Então a gente já tem ali o antiquário, a gente tem até o local onde o dono do antiquário morre. É uma cena que dá bastante agonia, né? Que ele vai ali matar os gatinhos num lago cheio de ratos, ele é comido pelos ratos, e depois vê o cara e mata ele. Então, assim, uma cena que dá muita agonia mesmo, ele berrando que está sendo comido vivo pelos ratos. É uma cena bem pesadinha, que dá um nojinho também, mas, como eu disse, é um filme que já não é tão parecido com Suspiria, visualmente falando, né, nas questões visuais, nas questões de cenário, isso tudo. Mas mantém algumas características, pouco diálogos, então eles tentam criar atenção ali, né, focando no cenário. Então a gente vê, né, muito em Suspiria a câmera em quadro aberto, mostrando o cenário, depois indo mostrando o detalhe. A Suspiria trabalha muito com isso, de mostrar o cenário, e a gente vê também um pouco disso em Mansão do Inferno, se mantém. Mas já em Retorno da Maldição, Mãe das Lágrimas, parece que é um filme completamente diferente. A gente sabe que o Dario Argento sempre quis fazer e teve ali uns problemas até realmente ele conseguir executar o filme. E a gente sabe que teve problemas de orçamento, né? Dizem que o Dario Argento ele queria fazer ali os céus de Roma vermelho, ele não conseguiu por falta de orçamento, que não era bem o que ele queria, que ele teve que adaptar algumas coisas, e por isso que saiu esse filme. Eu não enquadraria, né, o Retorno da Maldição, Mãe das Lágrimas, como diálogo, e sim como gore e sobrenatural, porque tem cenas bastante fortes. Look, a wave of violence spreads through the city.
Murders, fires, kidnappings, church vandalism. A gente vê que em Suspiria, a gente só tem 2 mortes fora da academia, cenas bem rápidas, que é a morte da Pat e depois a morte ali do professor, que acaba ali sendo meio que comido, né, uma parte do seu corpo pelo cachorro, ele é atacado pelo seu próprio cachorro, que é enfeitiçado ali por uma das bruxas. E na Mansão do Inferno, a gente também, né, tem algumas partes fora dali, inclusive, né, a cena que se passa em Roma, que é o Mark, né, que tá em Roma, como eu disse, que aparece a Mãe das Lágrimas nesse filme, mas o Retorno da Maldição Mãe das Lágrimas, assim, não tem um cenário específico, é realmente as ruas de Roma, metrô, tem loja e as ruas, então são essas cenas públicas, então a já mexendo com os instintos das pessoas que vão causando ali atrocidade. Então um vai atacando o outro, vai matando, tem uma mãe que joga o bebê ali da ponte. Então é um filme bastante forte, que tem canibalismo. Então é um filme, parece que é totalmente diferente. Ele é bem escuro, ele não tem as mesmas cores, nem em um determinado momento tem essas cores, realmente é mais escuro o filme. Então é um filme bem, visualmente falando, bem diferente dos outros. A trilha sonora também é bem diferente, então é realmente um filme que parece não se enquadrar na trilogia. A gente tem os 2 filmes que têm algumas características similares, enquanto já A Mãe das Lágrimas não tem. Então é um filme que tem mais diálogos, mais explicações, como eu disse, né, que explica ali o que aconteceu com a Helena Marcos, tem algumas explicações. Então é um filme interessante no sentido de ali passar essas informações, mas assim no quesito visual é bastante mas no quesito visual é bastante fraco em comparação aos filmes anteriores. Mas a gente sabe que teve toda aquela questão orçamentária, né, que o Dario Argento não conseguiu fazer o que queria, mas em questão do roteiro eu ainda acho um pouquinho melhor que Mansão do Inferno, mas ainda acho no sentido total, né, de como o filme é Mansão do Inferno melhor, né, porque tem um visual muito melhor. Eu acho muito semelhante, né, o Retorno da Maldição Mãe das Lágrimas com outros filmes, e eu acho que o que eu mais gosto de Suspiria é exatamente por ele ser diferente. E Mãe das Lágrimas não tem isso. Tem muito gore, muito sangue, muita morte e a conclusão dessa trilogia com informações importantes. Eu gosto dos 3 filmes, assim, no geral. Óbvio que Suspiria, pra mim, é o melhor de todos. Não tem como negar, né? Eu tenho até aqui, né, foto no meu cenário de Suspiria, que é um dos meus filmes de terror favorito. Eu acho que o meu top 3 fica: primeiro lugar, Suspiria, segundo lugar, Mansão do Inferno e terceiro lugar, O Retorno da Maldição Mãe das Lágrimas. Todos os filmes têm ali os seus problemas, a gente sabe que Suspiria tem alguns diálogos bastante infantis, até porque o filme era para ter sido com crianças de 10 anos, eles tiveram que mudar porque não foi permitido isso. Imagina, crianças de 10 anos morrendo no arame farpado, morrendo daquele jeito, né? Eu acho que realmente não é uma boa ideia. Então a gente tem Mansão do Inferno que segue essas características de poucas falas, tem alguns furos no roteiro que me incomodam. Depois a gente tem ali o Retorno da Maldição Mãe das Lágrimas, que a gente vê pouco a Mãe das Lágrimas, a gente vê mais as bruxas aterrorizando, mais as bruxas matando, mais as pessoas por esse impulso mesmo que elas tinham malignos, matando as pessoas, e ela realmente ali parece muito pouco a Mãe das Lágrimas, e ela morre de uma forma muito estúpida. Então ali no final de Retorno da Maldição Mãe das Lágrimas, a gente vê, né, que a Sarah consegue tirar o manto da Mãe das Lágrimas e ela acaba sendo ali empalada pelo um pedaço do próprio Palácio Evarelli, que ela tá ali nas catacumbas. Então assim, é uma morte bem fraquinha. Então, assim, é uma morte bem fraquinha, né? Da Mãe das Lágrimas contra da Mãe das Trevas. Já a morte da Helena Marcos, acho um pouquinho melhor, porque, assim, ela tá, né, bem fraca. Então, ela tá tentando recuperar o seu poder, né, ali no filme. Óbvio que a gente não tem uma explicação, como eu já te disse aqui, né, no vídeo, sobre por ela estar naquele estado decrépito. Então, por isso que eu acho que o último filme é interessante no sentido de responder essas questões. Deixe aqui nos comentários qual o seu filme preferido da trilogia das Mães.
e por que Suspiria. Gente, Suspiria é maravilhoso, né? Eu tinha que falar isso porque... Mas óbvio que cada um tem um gosto. Deixa aqui pra eu saber, né, qual o filme que vocês preferem dessa trilogia. E a gente falar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais sobre essa trilogia do Dario Argento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, que é muito importante para esse vídeo poder chegar a mais pessoas. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!